lá. Então, só resgatando, né, o projeto da Coab, é um projeto que se localiza dentro de um contexto do modernismo, né, como havia falado, de uma lógica quantitativa também da produção imobiliária, podemos dizer assim, né? Você tem um autor famoso aí francês que é o Le Corbusier, né? Que é o cara que vai pensar isso, enfim, essa coisa mais quantitativa. Claro que tem todo um debate, né, entre os modernistas. Então a Coab ela se insere nesse contexto, né? A construção de Brasília é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que você industrializa, que começa um processo de industrialização pesado, como diz os economistas, na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você tem a construção de Brasília, quer dizer, a construção de uma cidade planejada, quer dizer, é a relação entre industrialização e urbanização. E aí a gente chega no ponto importante, porque a questão do urbano, né? Urbano é uma palavra antiga, né? Que existe desde a antiguidade, que tem a ver com um processo muito relacionado à cidade, mas o urbano ele é diferente da cidade, né? Que a gente pode fazer uma relação que a cidade seria uma espécie de morfologia física e o urbano a morfologia social, o processo social. E o urbano está além da própria cidade, porque se a gente for pensar hoje o agronegócio no campo, é urbano. Aquela lógica de produção industrial no campo, ela é urbana, não é mais rural. Está no campo, mas não é mais rural. O rural se mantém por resíduos, por alguns camponeses, trabalhadores rurais, mas a grande produção agrícola no campo, ela já é urbana, determinada pela lógica de produção capitalista da cidade e da lógica da urbanização, né? Então, urbano é esse processo social. Então, isso é importante dizer, né? Se a palavra é antiga, é na sociedade capitalista, no modo de produção capitalista, que a lógica da urbanização ela se generaliza. Então, a cidade ela existe desde a antiguidade, mas é no capitalismo, com a universalização da forma mercadoria, que se universaliza também a urbanização, que ela se torna um fenômeno geral na sociedade. Tanto é que o Brasil, e é um fenômeno recente, né? Com a urbanização, né, no Brasil, você tem o quê? Uma forte migração campo-cidade. Então, até os anos 70, majoritariamente, a maior parte da população ainda vivia no campo, né? Dos anos 60, 70, 80 para cá, inverteu. Hoje, apenas 15% da população brasileira vive no campo. Então, 85% vive nos grandes centros urbanos. Então, essa inversão ela é muito recente na história, e não só no Brasil, na China, em outros países da Europa. É um processo, é essa urbanização que se universalizou ou se universaliza, se generaliza. Então, o conjunto habitacional ele está nesse contexto. Os 22 anos do BNH, como um projeto aí da ditadura civil-militar, que produziu um pouco mais de 2 milhões de unidades habitacionais, né? E óbvio que foram importantes para muitos trabalhadores. Como eu falei, eu sou um filho rebelde do BNH, né? E aí, teve um vácuo de 1986 a nível federal, tá? Até 2009, quando é lançado o programa Minha Casa e Minha Vida. Nesse período, houve apenas o quê? Programas municipais, né? De habitação popular, no caso de São Paulo, a gestão da Erundina, ou mesmo as gestões aí do Maluf, do Pita, lá com Singapura. São projetos muito ruins, inclusive, né? Apartamento muito pequeno, enfim, muito problemáticos, né? Muito questionado por arquitetos e urbanistas também. Você tem a CDHU, né? Que é do Estado, do governo do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do governo do Estado, né? A CDHU, que recentemente passou também por um processo de precarização, né? E de retirada de investimentos e tal, e até o lançamento do programa Minha Casa e Minha Vida em 2009. O Minha Casa e Minha Vida, e aí a gente entra no ponto importante dessa mudança na produção imobiliária e habitacional. Já está inserido numa lógica financeirizada da habitação, né? Você já tem um sistema financeiro nacional, com uma série de recursos aí, no financiamento também. E o Minha Casa e Minha Vida ele é lançado como uma política anticíclica. Então, como você tem a crise lá do subprime nos Estados Unidos, né, a crise imobiliária e financeira nos Estados Unidos, que estourou a bolha, ela bateu no Brasil. Então, uma forma de você responder essa crise foi criar o programa Minha Casa e Minha Vida, porque você vai atender o interesse das construtoras, prioritariamente, atende-se o interesse das construtoras,
atende grande parte do déficit habitacional, atendeu, e atende também a questão econômica, né? De gerar empregos na construção civil, por exemplo. Com o programa Minha Casa e Minha Vida, você tem um aumento do valor dos imóveis. O Minha Casa e Minha Vida provoca uma valorização dos imóveis em geral. Pensa que é recurso público do Estado, subsidiando, né? Os subsídios grandes, né? Tanto para construtoras como também para trabalhadores que financiaram, pagavam em média na época R$50 por parcela, por exemplo, com alto subsídio, né? Para ter acesso. E aí nessa partezinha, 2% desses recursos do Minha Casa e Minha Vida foi direcionado para movimentos sociais, para cooperativas que atuam com autogestão, com mutirão autogerido, né? Apenas 2%. Então percebam que é um programa gigantesco voltado para as construtoras para produzir imóveis, né? Junto também com o PAC, né? Que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que também investiu em infraestrutura na época, né? Então, essa articulação mostra o quê? Uma perspectiva que alguns economistas chamam de neodesenvolvimentismo. Quer dizer, o Estado brasileiro agindo como indutor do desenvolvimento econômico, não deixando apenas para os chamados investidores, entenda-se que capitalistas, né? Quando se fala em investidores, são capitalistas. Os capitalistas, eles investem para ter de volta. Ele não investe porque ele é bonzinho, né? Ele investe porque ele espera um retorno maior do seu capital acrescido. Esse é o movimento, né? O capital ele é investido para crescer. Ninguém está dando de graça, né? Ninguém dá nada, né? Nem injeção na testa, né? E aí o que aconteceu, né? As grandes consultoras foram as protagonistas. Em 4 anos, 3, 4 anos de Minha Casa e Minha Vida, já havia sido produzido em torno de 5 milhões e meio, de 5 milhões a 5 milhões e meio de unidades habitacionais em 4 anos. Mais ou menos, acho que deve ser esse dado, eu não lembro de cabeça, de 4 a 5 milhões de unidades em 4 anos, tá? Pensa que o BNH em 22 anos produziu 2 milhões de moradia. Olha a diferença, em 4 anos, 4 milhões de moradias entregues. Então essa é a mudança qualitativa na produção habitacional. Se produz, a capacidade de produção é muito maior, se produz muito mais moradia e ainda assim isso não diminuiu em quase nada o chamado déficit habitacional, que é um termo equivocado também, se a gente for usar o déficit habitacional, quer dizer, parte da ideia de falta. Na verdade não falta moradia. Como eu falei, o dado anterior, 7,2 milhões, né, 7 milhões de imóveis vazios no Brasil em 2018, e o déficit habitacional era 5 milhões e meio. Então você resolveria com uma canetada o problema da moradia. A questão que o Engels já colocou no século XIX, né? A questão da moradia, o problema da moradia é se colocar permanentemente como um problema, não se resolve. Na lógica capitalista de produção imobiliária e do espaço, não se resolve. Porque se mantém ali, né? O déficit se mantém em 5 milhões, né? Sempre se mantém ali, diminui um pouquinho, aumenta depois, quer dizer. Então, onde está a questão? Como resolver o problema, né? E aí a gente volta à questão de que essa produção habitacional está vinculada ao setor imobiliário, que é esse grande setor com vários agentes. Então você tem as construtoras, você tem as incorporadoras, você tem as imobiliárias também, né, os agentes imobiliários, você tem os bancos e você tem o Estado, né? Isso numa ponta. Numa outra ponta você tem os trabalhadores. Os trabalhadores estão realizando tudo isso aqui, né? De certa maneira, né? Então o Estado, isso é importante dizer, nós vivemos sobre um modo de produção capitalista, numa formação social capitalista que é a brasileira, que é a sua particularidade, né? Que ela é dependente, que ela é periférica, o fordismo periférico aqui no Brasil, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Um Estado capitalista. O papel do Estado é esse, é produzir condições gerais para a reprodução do grande capital. Nesse caso aí, o capital imobiliário. E aí também entram os proprietários de terra, que vão jogar nesse jogo, né? Um jogo, né? Também, né? Quem ganha mais é quem sabe jogar desse jogo, né? Então, os proprietários de terra, para a gente falar rapidamente de um fenômeno que é popularmente conhecido como especulação imobiliária. Na realidade, a especulação imobiliária ela é um fenômeno inserido num processo maior chamado de valorização imobiliária. A especulação é uma parte,
que é especulação na prática? Você é um proprietário de terra, você espera o Estado fazer uma avenida, fazer o metrô, e você não faz nada no seu terreno. Você espera o seu terreno valorizar com a produção que acontece no entorno. Então você é um parasita, na verdade. Você está especulando. Você é um proprietário de terra que espera o seu terreno valorizar para vender o seu terreno mais caro, para entrar no circuito da circulação da mercadoria, né? Da circulação do capital, né? A produção imobiliária, ela cria valor. Quando você produz torres, produz estação de metrô, você está produzindo valor. Então essa é a diferença. A especulação imobiliária, ela é parte de um processo mais amplo. Ela, obviamente, ela é realizada pelos proprietários de terra, que eles vão especular porque eles vão ganhar com isso. Eles têm grandes lotes de terra, ou as construtoras que já compraram muito estoque de terra, só esperar o quê? O Estado fazer aquela linha de metrô para construir para construir os imóveis para vender. Olha, venha morar perto de uma estação de metrô. Olha que legal. Vocês podem ver, as propagandas do setor imobiliário é só isso. Venha morar perto de uma estação de metrô. More perto do metrô, more perto do transporte, né? Então, você não está produzindo apenas imóvel, você está produzindo localizações. As localizações são socialmente produzidas na lógica da produção capitalista do espaço. E vai criar uma série de desigualdades, né? Porque quem não quer morar perto de uma estação de metrô? Quem não quer morar perto do trabalho? Quem não quer se deslocar menos tempo para trabalhar, para estudar, para fazer as suas atividades cotidianas, né? Todo mundo. Mas quem vai conseguir? É uma parte da população. A maioria não vai conseguir ter acesso a isso, né? A maioria vai dispor de mais tempo de deslocamento, porque a sua localização ela é mais distante do centro, dos centros de emprego, é mais distante da universidade, é mais distante de um monte de coisa, né? E aí que está o ponto, as localizações. O transporte público, o transporte coletivo, então ele entra como uma necessidade urgente, né? Das pessoas se deslocarem, porque você não vai conseguir tudo no bairro que você mora. Você precisa sair do seu bairro cotidianamente, muitas vezes, né? Para trabalhar, para estudar, né? Enfim, o ideal, no mundo ideal, seria você ter tudo no bairro, mas você não tem. Então aqui na Coab 2, por exemplo, a gente não tem uma faculdade, a gente não tem um banco sequer. Se a gente quiser ir a uma agência bancária, a gente tem que ir ao centro de Itaquera ou a Guaianazes, que está aqui do lado, né? Senão você não consegue, né? Mas ainda bem que agora a gente tem ainda bastante coisas, tem comércio, temos aqui o centro desportivo que está em reforma, né? Pelo menos agora, recentemente, a prefeitura olhando um pouquinho mais para nós, também muita pressão, né? Que existe da população para as melhorias, né? Enfim, espaços de cultura, mas nem sempre teve isso, mas a gente não tem tudo aqui, né? Então as localizações é isso, elas são produzidas de maneira desigual, porque as riquezas das sociedades estão desigualmente distribuídas, né? Você tem uma alta concentração de hospitais de convênio no centro expandido, por exemplo, de empregos também no centro expandido. Quem consegue morar no centro expandido? Quem pode pagar um aluguel mais alto, quem pode financiar uma moradia mais cara, né? O trabalhador de baixa renda vai morar nas bordas, vai morar na periferia, e muitas vezes na periferia da periferia. Bate o tambor, ai, oi, oi, e treme o chão, que a favela é um mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união.